Prudente é o homem que edificou a sua casa sobre a rocha, ou seja, que estabeleceu a sua confiança na rocha. O que é construir uma casa? Construir uma casa é construir a sua confiança. Prudente é o homem que construiu a sua confiança na rocha, e vieram os ventos, bateram com ímpeto sobre aquela casa, e ela não caiu, porque ele estava firmado na rocha. Todas as vezes que eles estavam ali no deserto, a água, ela veio da rocha. A rocha simboliza Cristo. A rocha simboliza o próprio Jesus. Deus, ele diz: estarei ali diante de ti sobre a rocha. Eu estarei ali com você sobre a rocha simboliza Cristo. E a Bíblia diz aqui que para sair a água, Moisés precisou ferir a rocha. A Bíblia diz lá em Isaías 53 que Jesus, ele é o ferido de Deus, é aquele que foi ferido por nossas transgressões. A rocha foi ferida, e então germinou água ali para saciar a sede do povo. E a Bíblia diz que Moisés, ele subiu em um outeiro, que significa colina ou monte. Ele subiu em um monte, levou o seu cajado, e a Bíblia diz que lá em cima daquele monte, ele estendeu a sua mão, e enquanto ele estava com a mão erguida para cima, Josué, que estava lá batalhando, ele vencia a batalha. Só que as mãos de Moisés eram pesadas. A Bíblia diz que ele se cansava, e quando as mãos dele baixavam, Josué começava a perder a guerra. Então a Bíblia diz que eles pegaram uma rocha. É por isso que nós temos que estar firmados na rocha, que é Cristo. Eles pegaram uma rocha, e Moisés se assentou em cima da rocha. E então a Bíblia diz aqui, que Arão e Ur sustentaram as mãos de Moisés, as mãos de Moisés ficaram erguidas até o pôr do sol, e Josué venceu a batalha lá embaixo. Ele estava no monte intercedendo para o povo lá embaixo. Enquanto o povo lutava, ele estava sendo o intermediador entre Deus e o povo. Ele estava sendo o intercessor. Ele estava sendo a intermediação entre Deus e o povo. Moisés estava representando essa intermediação. Enquanto ele orava, enquanto ele estava com as mãos erguidas, o Josué vencia a batalha. Só que havia um problema aqui. Moisés, ele era falível. Ele se cansava, a sua mão era pesada demais, e a sua mão ele precisava de ajuda. Ele não conseguia sozinho fazer isso, interceder. Ele era um intermediador insuficiente. Moisés estava representando ali um intermediador que só ele era incapaz de fazer o povo vencer. Ele precisava de ajuda. Mas a Bíblia diz que quando Jesus estava lá naquela cruz, quando ele estendeu os seus braços lá, ele é o único sacerdote que intercede por nós de uma forma suficiente, de uma forma plena. Ele não se cansa. A Bíblia diz que ele intercede por nós. O Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando Jesus estava lá naquela cruz, ele foi o único capaz quando ele estendeu as suas mãos lá, ele é o único sacerdote capaz de estender a sua mão de uma forma suficiente, a tal ponto que a sua oferta, o seu sacrifício, a sua intercessão é eficaz, é poderosa nas nossas vidas. Jesus não precisou de ajuda, mas apenas o seu poder, o seu sacrifício suficiente, perfeito diante de Deus, foi capaz de manter a gente de pé hoje, é capaz de manter a gente fortes hoje, é capaz de permanecer a gente de pé diante das aflições do mundo, diante das batalhas que nós vivemos na nossa vida. Moisés era um intercessor insuficiente, ele não era capaz de interceder para o povo vencer, mas Jesus lá naquela cruz, ele venceu. Ele é o sacerdote suficiente, ele é o sacerdote perfeito. Quando ele estendeu suas mãos lá e intercedeu por nós lá, ele disse: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. O que Jesus estava fazendo era intercedendo por nós. Eles não sabem. Com as suas mãos erguidas lá, ele intercedeu por nós, e foi a sua intercessão que Deus ouviu.
e Deus pegou aquela intercessão e depositou o seu amor e a sua justiça sobre nós, sobre os eleitos de Deus, sobre a sua igreja, através da intercessão de Cristo lá naquele monte. Porque da mesma forma que Moisés estava num monte aqui, a maior intercessão foi no monte do Calvário, foi no Gólgota, que Jesus estendeu as suas mãos lá e intercedeu por nós. É essa intercessão que nos mantém de pé, que nos mantém valentes diante dele, que nos trouxe vida e vida em abundância, que nos faz prevalecer diante da luta, prevalecer diante do pecado, porque ele venceu o pecado, e se nós estamos em Cristo, nós também venceremos o pecado, através da glorificação do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia continua dizendo aqui, que Moisés, assim que o povo venceu a batalha, no versículo 15 aí, a Bíblia diz que Moisés então edificou um altar e chamou: o Senhor é a minha bandeira. O que ele está dizendo aqui é: o Senhor é a minha honra, o Senhor é a minha cidadela, o Senhor é a minha pátria. Bandeira diz respeito à pátria, diz respeito à honra, diz respeito à cidadela, diz respeito à vitória. O Senhor é a minha vitória, o Senhor é a minha honra, o Senhor é o meu baluarte, o Senhor é a minha cidadela, o Senhor é quem eu me glorio. Bandeira é a que representa a glória de uma nação. Ele está falando: olha, o Senhor é que é minha bandeira, o Senhor é que é a minha cidadela, o Senhor é que é o meu braço forte, o Senhor é que é a minha honra, o Senhor é que é a minha pátria. Ele está falando, olha, ele edificou um altar e disse: o Senhor é a minha bandeira, por quem eu irei lutar, por quem eu irei caminhar, por quem eu irei persistir. O Senhor é aquele que me faz persistir, que me faz avançar, que me faz caminhar. A bandeira que é Cristo, o nome exaltado sobre todo nome. O Senhor é a minha bandeira. Depois de ter vencido a batalha aqui, ele viu que a bandeira que ele precisava erguer não era a bandeira de Israel, de um pequeno país, de um pequeno povo, mas era a bandeira do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que está sobre um alto e sublime trono. Ele é a nossa bandeira, meu amado. Nossa bandeira não vem de um partido político, não vem de um país. A nossa bandeira não está no homem, não está na confiança no homem, mas a nossa bandeira é o próprio Senhor dos Exércitos, aquele que vence as batalhas por nós. Ele é a nossa bandeira.